Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer oração, iniciando a nossa aula e logo em seguida vamos ter a história de hoje. Querido Pai do céu, somos felizes porque o Senhor nos considera seus filhos queridos. Até nos deu o Salvador Jesus. Nos ajude sempre a agradecê-lo e a fazer a sua vontade. Amém. Jesus diante de Herodes e de Pilatos. Estamos diante do período em que Jesus foi preso, foi julgado pelos sacerdotes, pelos líderes judeus, que se convenceram de que Jesus precisava ser morto porque afirmava ser o Filho de Deus. Só que pela lei de Deus, esses judeus não podiam matar ninguém. Eles precisavam que uma autoridade competente o fizesse. E quem seria essa autoridade? O governador do estado onde ficava Jerusalém, a Judéia, que na época era Pilatos. Pilatos era romano, enviado pelo imperador para governar aquela região, não conhecia Deus, e Jesus então foi enviado pelos líderes judeus depois que eles se convenceram através de acusações falsas e um monte de mentiras de que Jesus estava mentindo ao dizer que era filho de Deus. Bom, aí levaram Jesus até o governador Pilatos, Jesus amarrado, sendo que quando ele foi preso lá no jardim do Getsemane, ele não tentou fugir, não tentou reagir, e mesmo assim ele estava amarrado. E os líderes judeus disseram ao Pilatos o seguinte: esse homem está provocando revolta no povo, fazendo arruaças. Ele começou lá na Galileia, que era o estado mais do norte, e chegou aqui na Judéia. Está conseguindo muitos seguidores, falando mentiras. Ele deve ser morto pela nossa lei. E aí o Pilatos conversa com Jesus, faz algumas perguntas. Jesus fala muito pouco, mas Pilatos entendeu. Poxa vida, só porque ele diz que é filho de Deus, essa gente quer matá-lo? Não precisa ser um castigo tão grande assim. E ele, quando ouviu dizer que Jesus era da Galileia, lá na Galileia tinha outro governador, ele pensou assim: poxa vida, vou mandar para esse governador. Era o Herodes, governador da Galileia, que estava em Jerusalém por esses dias. Então os soldados levaram Jesus até o lugar onde estava o governador Herodes. O governador Herodes, governador da Galileia, estava com muita vontade de conhecer Jesus, de ver Jesus fazer algum milagre. E o Herodes fez muitas perguntas para Jesus. Então quer dizer que você é o rei dos judeus? E Jesus permaneceu calado. Não fez nenhum milagre diante do Herodes. E os guardas fizeram uma coisa horrível com Jesus. Começaram a zombar dele, colocaram uma capa de rei,
fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus, davam murros, bofetadas, chutes, cuspiam em Jesus, zombando. Então, se você é mesmo filho de Deus, diga quem te bateu. E Jesus quieto, sem nenhuma reação. Depois de tudo isso acontecer, levaram Jesus então de volta para a casa, o palácio do governador Pilatos. Nós sabemos que, no final das contas, o Pilatos permitiu que Jesus fosse morto. Ele, a princípio, não queria, mas ele, no fim, quando os judeus falaram que se o Senhor não matar esse homem, o Senhor não é amigo do povo, e aí a gente vai falar com o imperador. Aí o Pilatos ficou com medo de perder o seu cargo e disse, então tá, levem. Eu não vejo culpa nenhuma nele, mas se vocês querem matar, matem ele. Bom, nós temos duas coisas importantes aqui na história. Jesus tinha que sofrer tudo isso em nosso lugar. Esse castigo que Jesus recebeu era o castigo que Deus daria a cada um de nós, pecadores, pelos erros que nós fazemos. Mas, segundo o plano de Deus, onde Jesus, o Espírito Santo participaram, Jesus tomaria o lugar de todas as pessoas do mundo, de todos os tempos, antes dele e depois dele, inclusive nós. Ele seria castigado e morto, castigado até com a morte, para salvar a gente, para a gente ser reconciliado com Deus. A outra coisa que a gente aprende aqui é que tudo aconteceu para que o plano de Deus fosse concretizado. Até o Pilatos, achando que Jesus era inocente, que não merecia o castigo da morte, no fim ele permitiu que Jesus fosse morto. É que tinha que acontecer isso. Mas, como foi, Jesus mesmo disse, ai das pessoas que serão responsáveis pela morte do Filho de Deus. Para nós, é importante que a gente reconheça todo esse sacrifício de Jesus em nosso lugar e passe a amá-lo cada vez mais, a respeitar a sua vontade, obedecer os seus ensinamentos, amar a Deus, amar as outras pessoas. Isso foi uma coisa maravilhosa para nós, o sofrimento de Jesus. Então, de que maneira a gente pode agradecer? Orando, com certeza, todos os dias agradecer por nos salvar. Mas também com o nosso jeito de viver. Não adianta eu dizer, eu amo Jesus, Jesus é meu Salvador, eu confio nele, mas ficar brigando toda hora, não ajudar ninguém, fazer as coisas erradas, aí não tem sentido. Então a nossa vida vai mostrar gratidão a Deus da maneira que nós vivemos, fazendo o que é certinho. Tchau, pessoal, beijão para vocês.